Fala, flamenguista. Pedro tem fratura do antebraço e é desfalque para o Flamengo por tempo indeterminado. Eu tô agora com um corte do Sport Center, do Tá Na Área, para esclarecer mais sobre essa questão. Pedro lesionado, o jogo do Flamengo de ontem, projeções do jogo lá na Argentina do Flamengo e entre outros detalhes. Crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega dando aquele like, o que dá aquela moral pra gente, beleza? Vamos conferir as últimas. Pedro, quem joga no lugar dele? Tá aí uma boa enquete. Bora lá. Maracanã no volume máximo. Um estádio movido pela fé. E seria preciso mesmo esperança. Os mais de 71 mil presentes viveriam grandes emoções. Intensidade não faltou na primeira etapa. Um Flamengo com mais posse de bola, movimentação e um Racing disposto a incomodar. Pela esquerda vinham as melhores chegadas do rubro-negro com Carrascal, a escolha de Felipe Luiz. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas 4 posições do ataque e está num grande momento. E os jogadores que estão no grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo. Foi num desses bons momentos, depois da ajeitadinha de Arrasca, que Carrascal levou muito perigo. Veio mais dor de cabeça para o Racing por ali. Carrascal, com apoio de Alex Sandro. O lateral cruzou para Varela. A bola chegou até Arrascaeta. Quase o primeiro gol. O time argentino deu um susto no Flamengo com Solari aos 33 minutos. O Flamengo foi para a segunda etapa com o 0 no placar. Com o tempo correndo, a tensão aumentava. O Flamengo tentava encontrar espaços, soluções. Só que um silêncio tomou conta aos 11 minutos, quando Sosa marcou de cabeça. O alívio dos rubro-negros veio na sequência. O árbitro marcou falta de Sosa na jogada. O Flamengo tinha pressa. Tentou com o Arrascaeta. Samuel Lino, que entrou na segunda etapa. Cambeses fez 2 grandes defesas. Até que Pulgar lançou Lino. Gol. Parecia um roteiro perfeito, as pazes com a torcida. Só que o VAR assinalou impedimento no lance. Mas o Flamengo ainda incendiaria o Maracanã. Na jogada entre Carrascal e Bruno Henrique, o Carrasca balançou as redes aos 42 minutos. Placar final, Flamengo 1, Racing 0. Fue un partido muy duro, Racing es un rival que de Argentina, duro, físico, tienen buenos jugadores. Creo que todo el equipo tiene que sacar la cara por los torcedores que siempre vienen apoyando con esa alegría, con esa motivación. Uma vantagem pequena, mas não deixa de ser uma vantagem. Agora é do Maracanã para o Caldeirão do El Cilindro. A decisão da vaga na final da Libertadores será na Argentina, semana que vem. O Flamengo joga pelo empate. A vantagem ela é simbólica no caso, porque para nós, ou para mim principalmente, eu não conto com ela. Sabemos que em casa nos vamos a jugar el sueño entre todos de poder ir a Lima. Poder no, vamos a ir a Lima. Es semifinal de Libertadores, no es juego de Carioca, así que tenemos que estar preparados para cualquier situación lá. Vai ser tan duro como foi hoje. Fãs de esportes, vamos mostrar para vocês agora os números do jogo do Flamengo contra o Racing. Posse de bola do Flamengo, 72% a 28%. Finalizações 21-4. Finalizações no alvo, 7-1. Tudo a favor do Flamengo. Grandes chances, 6-1. Ações na área rival, 31-12. E passes completados, 475 a 124. Pelos números, um banho de bola do Flamengo. Pelo placar, 1-0, com aquele golzinho ali no final, um golzinho chorado. Mas o importante é que o Flamengo tem essa vantagem. André Kfouri, 1-0. É a vantagem magra ou é uma vantagem para ser comemorada pelo que foi o jogo? É magra, por óbvio, por definição. É a menor vantagem que se pode alcançar, mas eu não acho que o Flamengo deve lamentar o resultado no sentido de deveríamos ter ganhado por mais.
O nível de dificuldade mostrado no jogo de ontem no Maracanã, uma legítima semifinal de Copa Libertadores, com os dois times apresentando aquilo que eles têm de melhor para tentar ganhar do adversário, o Flamengo... Mas assim, não se pode nem chegar perto de fazer uma crítica à partida do Flamengo. O Flamengo fez um ótimo jogo ontem. E além de ter sido um ótimo jogo do ponto de vista técnico, tático, a entrega dos jogadores, a forma como lidaram com todas as dificuldades, o Flamengo não se enervou e não se complicou em campo, como aconteceu em outras ocasiões, nessa Libertadores, pelo fato do jogo estar chegando num momento decisivo ali, segundo tempo, mais tarde, e o Flamengo não ter o resultado. Ao contrário, o Flamengo seguiu pressionando, o Felipe Luiz mexeu, o time tentando. O que dá para dizer, a impressão com a qual eu fiquei, foi que o gol que só saiu naquele momento, com o chute do Carrascal, que desviou, ele poderia ter saído antes, porque houve ocasiões para isso. E numa situação normal, talvez o Flamengo tivesse aberto o placar antes, e aí ninguém sabe o que poderia acontecer. Talvez aí sim uma vitória por mais gols, talvez teria sofrido um empate. Não dá para fazer nenhum tipo de análise em relação a isso. Mas eu achei um ótimo jogo do Flamengo, um ótimo jogo do Racing também. Claro, a atuação do goleiro chamou muita atenção, e eu acho que o primordial, do ponto de vista do Flamengo para classificar, era mexer com a dinâmica do jogo da volta, que já seria difícil com qualquer cenário, mas com o Flamengo na frente, o Flamengo tem um pouco mais de margem para trabalhar, para jogar, eventualmente até recorrer a alguma coisa no final da partida. É bem diferente do que seria partindo daqui do Maracanã com um 0-0. E a torcida também entendeu o que estava acontecendo ali no Maracanã. Entendeu e participou do jogo. O tempo todo, que participa o tempo todo. Na hora do gol, o Maracanã explode, ninguém sai, só 1-0. E o Racing, não dá para se basear no Racing do Campeonato Argentino. O Racing, quando joga Conmebol Libertadores, como foi a Sul-Americana também no ano passado, cresce demais. O Gustavo Costas, ele consegue mobilizar a equipe como poucos treinadores conseguem. Num campeonato de pontos corridos, é improvável que o Racing consiga acompanhar o Flamengo. Sim. Mas um torneio de mata-mata, como é a Libertadores, como é a Sul-Americana, este Racing é capaz de competir com qualquer clube brasileiro, qualquer, inclusive o Flamengo. Então, assim, a frase do Arrascaeta que a gente ouviu agora, ela é excelente, ela diz tudo, ele foi ótimo. Falou, isso aqui é semifinal de Libertadores, não é Campeonato Carioca, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa de, o melhor elenco do continente, o Flamengo tem uma seleção do banco de reservas, o Flamengo gastou não sei quanto para contratar, e as pessoas perdem a medida do que é um jogo de futebol. E existe o outro lado, e o Flamengo enfrentou uma equipe muito bem treinada, um clube muito grande, de torcida muito grande, de trabalho muito bem feito nas quatro linhas. E assim, a dificuldade que a gente imaginava, e a gente vem falando isso aqui há tempos, que o Racing colocaria o Flamengo no Maracanã, o Racing colocou, e o Flamengo conseguiu transpor essa dificuldade. O Flamengo teve chance para fazer mais do que terminou com e é uma boa vantagem. Não é uma brilhante vantagem, mas é uma boa vantagem. A missão do Flamengo ontem era ter vantagem, não era definir o confronto. Isso é uma impressão, uma miopia sobre a competitividade dessa semifinal. E o Flamengo tem a vantagem. E isso dá ao Flamengo a possibilidade não só de empatar, evidentemente, o jogo da volta lá no cilindro, mas de aproveitar o que o Racing vai ter que fazer para sair para buscar essa vantagem, que é gerar espaços que ontem o Flamengo teve pouco. A gente pode falar e vai falar das atuações individuais, mas no geral o Flamengo foi um time paciente e inteligente. E a gente passou depois do duelo contra o Palmeiras, com o que jogou o Arrascaeta, com o que jogou o Pedro, com o que eles vêm jogando, a gente tinha a impressão de que seria impossível o Flamengo melhorar sem os dois. Ontem, quando de maneira corajosa o Felipe saca os dois ao mesmo tempo, o Flamengo melhora. O melhor Flamengo do jogo, o Flamengo mais perigoso, que atacou profundidade, que encontrou mais espaço para jogar contra o Racing, foi o Flamengo sem o Arrascaeta e o Pedro. Isso diz mais sobre o elenco do Flamengo do que propriamente sobre as peças individuais. Pois e acerta também com o Carrascal, né? Que foi muito, muito bem. Escolha certeira. É verdade, escolha certeira. Inclusive, eu acho que agora ganha a titularidade. Agora ele vai ter que fazer alguma coisa para perder essa titularidade. Samuel Lino, imagino que vai ficar no banco de reservas um pouquinho. Agora, falando desse
Flamengo, Calçade, a gente não pode desprezar quem é o adversário, né? O Racing, acho que hoje o principal time da Argentina, um time muito bem estruturado, de uma marcação muito forte, que tem escapadas também muito boas. É um grande time esse do Racing, né? É óbvio que o torcedor talvez esperasse uma vantagem maior, sabendo da dificuldade que vai ser esse jogo de volta. E aí uma campanha que foi tão irregular do Flamengo o coloca fazendo esse jogo de volta na casa do adversário. Acho que esse é o principal problema, mas leva uma vantagem, independentemente de qual seja ela, é uma vantagem diante de um Racing que é muito forte, um time muito organizado. Eu acho que tem que se valorizar isso. E não é uma surpresa, né? Porque tem a Sul-Americana do ano passado, Gustavo Costas, um treinador que é a essência, né, do clube, é um cara que o coração dele bate pelo clube, então é uma relação diferente, esse é um ponto. A outra é uma equipe que ele vem conduzindo desde o ano passado, que ganhou a Sul-Americana, que no início do ano superou o Botafogo, 2 vitórias pela Supercopa, o campeão da Sul-Americana derrotou o campeão da Libertadores da América. É verdade, era um Botafogo, sim, errático naquele momento, né? Meio perdidão, mas o que eles fizeram? O Racing, foco total nesta competição. O Racing aproveita cada centímetro dessas competições. Ganhou a Sul-Americana, focou na Supercopa e levou essa conquista para a Libertadores da América e está na semifinal. Então é uma equipe que não se pode chamar de surpresa. Né? A gente está vendo o Racing construir a trajetória o tempo todo, e ao olhar e observar, né, a gente viu as entrevistas dos jogadores, a afeição dos jogadores do Racing após o jogo não era de quem estava desesperado, era de quem estava saindo do Maracanã com uma das possibilidades, claro, vencer, empatar, no caso da derrota, aquela que o time sofre menos. Então o Racing acredita que vai superar o Flamengo, e o Flamengo corre risco na Argentina. Bom, mas vamos falar de uma notícia que foi preocupante ontem, que foi a saída do Pedro, e a Roberta Barroso nos atualiza. Fã de esporte, o Flamengo confirmou que o atacante Pedro teve constatada uma fratura no antebraço. Ele deixou o jogo contra o Racing na noite de quarta-feira e foi direto para o hospital fazer exames. Segundo nosso companheiro de ESPN, Pedro Ivo, o Flamengo entende que a lesão não é simples, mas o bom histórico de recuperação do jogador pode acelerar a volta. Serão 3 dias com o braço 100% imobilizado, sem ninguém mexer ali. A partir disso, a avaliação dia após dia. É pouco provável que Pedro jogue na Argentina semana que vem, a partida de volta contra o Racing pela semifinal da Libertadores. O jogador levou a pior em uma dividida no início do segundo tempo. O camisa 9 seguiu no jogo com muito incômodo até que foi substituído aos 25 minutos da etapa final. Pedro tem sido peça importante no esquema de Felipe Luiz. No jogo contra o Palmeiras, foi destaque com um gol, uma assistência e um pênalti sofrido. Ele se tornou o 7º maior artilheiro da história do Flamengo, com 152 gols marcados. Como um todo, falar também do jogo de ontem também, né? De como a torcida do Racing recebeu, né? Teve esse resultado, claro, a derrota no Maracanã por 1-0, mas é um placar magro, né? Claro, foi no fim do jogo, o Racing tinha aquela esperança de voltar para a Argentina com um empate. Queria te perguntar em relação a isso, de como está a expectativa para esse jogo da volta. A gente sabe que na semana que vem o Flamengo vai ter vida muito, muito dura também na Argentina. Bené, a sensação foi de que o empate estava ali, né? Estava já quase na bagagem do Racing para retornar aqui para a Argentina e escapou. Porque hoje, tiveram alguns comentaristas aqui na Argentina, e talvez seja uma sensação que você nota, voltar com 1-0, com essa derrota de 1-0, não é um resultado que te elimina da Libertadores. Seria um resultado que você entenderia, dos possíveis, esse daqui é algo que dá para reverter no cilindro. Mas da forma como foi, né? Obviamente, o Flamengo foi melhor no jogo, criou oportunidades, Cambeça junto com o Carrascal
foram os dois principais jogadores da partida, mas o gol sofrido aos 87, né, no finzinho da partida, numa bola em que bate no Rojo e acaba sendo um gol contra, isso deixou uma sensação no torcedor do Racing de que, poxa, quase o empate veio para Avejaneda. Agora, se esperava que o Racing sofresse mais no Maracanã. O torcedor do Racing tinha a sensação de que veria um Flamengo daquela forma que viu contra o Estudiantes no início da partida. E a gente foi ver o Flamengo pressionar mesmo o Racing no fim do primeiro tempo e na metade para fim do segundo tempo, quando o Felipe Luiz faz as alterações. O que deixou o torcedor do Racing entendendo que competir é muito possível contra esse time do Flamengo, numa estratégia muito ousada do Gustavo Costas, em colocar em alguns momentos até 5 jogadores marcando a saída de bola do Flamengo, que deixava um buraco no meio de campo. Em uma delas o Flamengo se aproveitou e o Arrascaeta apareceu cara a cara com o Cambeses. Mas uma notícia que preocupa a torcida nesta quinta-feira, né? A lesão do Santiago Sosa, que é hoje um dos líderes desse time, um dos jogadores mais inteligentes do futebol sul-americano e que um jogador muito importante para o Racing, porque ele faz essa função de, durante a partida, escolher o momento que ele é líbero e joga na linha de 3, o momento que ele é volante faz a linha de 4. Isso atrapalha demais a evolução ofensiva do time que está atacando o Racing, e ele, com essa fratura que ele sofreu aqui, nessa parte do rosto, no maxilar, na parte superior do maxilar, segundo as informações que a gente tem aqui, ele estaria fora do jogo contra o Flamengo no jogo da volta. Então é uma baixa que será muito sentida pelo Racing, se confirmada, pela importância que o Sosa tem. Vamos falar do Flamengo, para a gente trazer notícias atualizadas, já que o Sosa é um desfalque para o Racing no jogo de volta lá na Argentina. O Flamengo também terá um desfalque. A notícia está lá dos nossos repórteres no GE. Globo. Pedro, imobilizado, não vai jogar a partida de volta na Argentina. Letícia Marques vai entrar com a gente agora, está na área ao vivo para confirmar essa informação pra gente, Letícia, porque havia essa dúvida, né, no dia de hoje, por conta da lesão que ele sofreu no antebraço, teria condições de jogar ou não. O que vocês trazem é que, com a necessidade dessa mobilização, não teremos o Pedro na Argentina. Exatamente, como você falou. O Pedro, ele se machuca no iniciozinho do segundo tempo, né? Um choquezinho até com o Sosa. Ele sai do Maracanã direto para o hospital, faz exames, e aí na noite de ontem mesmo a gente já tinha essa ideia de que ele tinha fraturado o antebraço direito, né? E aí tinha uma expectativa de como o Flamengo iria tratar essa lesão, porque o Flamengo queria sentar com o Pedro, conversar com o Pedro e discutir os próximos passos, né? E aí foi o que aconteceu na reapresentação do time na parte da tarde. Pedro se reuniu com o departamento médico e aí ficou decidido que ele colocaria uma imobilização, né? Então ele tá com o braço imobilizado até mais ou menos em cima do cotovelo direito. E aí por que o Flamengo faz isso, né? Porque é para você reduzir ao máximo o impacto, ao máximo o movimento, para que a fratura não piore, porque a fratura do Pedro, apesar de ter sido uma fratura, ela é classificada como uma fratura alinhada. Então, assim, digamos que o osso não se desfez tanto, né? Então, como ela está alinhada, você tem que deixar tudo muito certinho para que não desalinhe de forma alguma, tentando explicar de uma forma um pouco mais leiga, assim, para o torcedor conseguir entender. E aí, entrou-se na discussão se o Pedro conseguiria jogar com algum tipo de tala, alguma forma imobilizada. Mas nessa conversa foi colocado muito o risco, né? O risco de até piorar. Então, por enquanto, a decisão de momento é que enquanto o Pedro estiver imobilizado, ele não vai jogar. E aí, agora a gente não tem essa ideia de quanto tempo o Pedro vai ficar imobilizado. O Flamengo não trabalha com prazo, mas dando uma boa pesquisada por aí, tentando entender um pouco, né, apurando, né, há uma expectativa de que fique umas 4 semanas. Mas é claro, Camila, que é importante a gente declarar, assim, vai ser uma avaliação diária do Pedro, porque hoje o Pedro ainda está com dor. Então, enquanto ele estiver com dor, ele vai seguir com a preparação física, não vai a campo, não vai fazer exercícios, não está com grupo. Ele está ali mantendo o ritmo, mas de uma forma mais cautelosa. E aí, diariamente, vai ser avaliado para ver até o momento que ele vai retirar a tala, eventualmente conseguir fazer treinos com bola, primeiro sem o grupo, depois com o grupo. Não tem uma resposta de quando o Pedro volta, mas pelo que eu ouvi, assim, se o Flamengo se classificar à final da Libertadores, dificilmente o Pedro não estará na final da Libertadores, caso o Flamengo se classifique, já que tem essa vantagem de 1-0 contra o Racing. Mas eu acho que esse é o panorama, Camila. De primeiro momento, o Pedro
enquanto estiver imobilizado, não vai a campo. Sem o Pedro, quem deve entrar no time do Flamengo, né, ideal para a partida da volta contra o Racing? A gente tem ali, né, 4 opções: Bruno Henrique, Plata, Samuel Lino e Michael. E sabe também que Felipe Luiz tem um vasto leque para fazer essa escolha, mas enfim, entre essas opções é uma fatalidade, né? A gente vê um lance até bobo, né? Um lance que não era nem perigo de gol, nem nada. O Pedro sofre essa fratura, fica, né, muito improvável que jogue na partida da volta, num momento importante, até quando a gente fala em seleção brasileira. A gente voltava a falar sobre essa possibilidade do Pedro na seleção, e isso acontece. Enfim, fatalidade. O Flamengo vai procurar um substituto agora para esse jogo da volta. É verdade, né? Infelizmente, pro Pedro e pro Flamengo é muito ruim essa lesão, esse desfalque importante, né? O Pedro tá vivendo um grande momento, foi muito protagonista aí nos últimos jogos, marcando gols, dando assistência. E assim, uma fratura até parece ser uma coisa boba, né? Uma coisa que não vai ter problema algum, mas com o braço imobilizado acaba limitando os movimentos, não tem como, é difícil jogar, né? Aí o zagueiro adversário tem a informação de que o braço tá fraturado. Uma coisa é ele jogar aqui no futebol brasileiro dessa maneira, uma coisa é jogar o futebol de Libertadores, que é um jogo mais duro, mais físico, né? Com mais pancada, tem o fator de ser um jogo na Argentina, onde os caras podem tentar tirar proveito disso. Mas é um desfalque importante para o Flamengo, até pela característica do jogo que vai ser o jogo da volta. O Flamengo que, na teoria, será um pouco mais reativo, né? Acho que o Racing, pela qualidade que tem, acho que vai ter uma posse de bola maior, vai pressionar mais o Flamengo. Você tendo jogadores de velocidade, caso do Plata, do próprio Samuel Lino voltando, talvez, ou o próprio Bruno Henrique também, que já falou que não quer jogar nessa posição, mas agora é uma situação que fora do contexto, né? Acho que vai ser importante para o Flamengo ter jogadores de mais velocidade na frente do que propriamente técnico, que é o caso do Pedro, né? A gente pontuou, né, algumas opções ali no nosso megafone da interatividade. O Plata tá ganhando com vontade. O Bruno Henrique tá crescendo ali nas opções. Enfim, tem o Samuel Lino, a gente já colocou o Michael também. Coutinho até me surpreendeu um pouco essa declaração do Bruno. Acho que o Garafa até tem um outro ponto de vista, mas ele falar que pediu, de certa forma, para não atuar, que não é a principal dele. Isso a gente sabe, né? A principal função do Bruno Henrique, onde ele foi muito bem no Flamengo, foi como ponto esquerda. Mas porque abre muita chance para o Plata, né? Que foi quem o Felipe já usou também nessa posição, e até onde a gente sabe, não tem problema de jogar nessa função. Inclusive, na maioria dos jogos do Campeonato Carioca, o jogo da Supercopa do Brasil também contra o Botafogo atuou nessa função e joga bem, né? Outra característica, claro que não é um jogador que vai fazer o que o Pedro faz, né? São totalmente distintos, mas dentro desse cenário do jogo, que o jogo de volta deve ter, né? Não que o Flamengo vá dar a bola pro Racing, não é isso, mas é um jogo que tem um outro contexto pela necessidade do Racing fazer um gol. Então vai sobrar mais espaço pro Flamengo puxar contra-golpe e ter um jogador mais adiantado, mais rápido, você vai encontrar as opções de passe em profundidade com maior facilidade. O Bruno Henrique, cara, assim, primeiro a declaração dele tem 2 pontos pra gente observar. Primeiro, qual foi a posição que o Bruno Henrique entrou em campo ontem? Centroavante. Começa daí. A jogada do gol, quem faria o gol? Ele teve a oportunidade de fazer o gol. Sim. E era um contexto até do Racing marcando atrás. O Flamengo estava amassando o Racing naquele momento e ele faz a diagonal e recebe nas costas da defesa um tipo de passe de bola que provavelmente o Pedro não receberia naquele espaço que ele conseguiu atacar. Segundo ponto, a declaração foi dada logo depois do jogo, né? Ele não tinha informação ainda da gravidade da lesão do Pedro. Será que se conversar hoje com o Bruno Henrique, ele vai falar a mesma coisa? Podendo ser ele o titular do time ali durante uma sequência de jogos nesse setor? Terceiro ponto, será que ele quis dizer exatamente aquilo que disse? Daquela forma que disse? Eu tenho alguma dúvida em relação a isso. E o quarto ponto ele é profissional do Flamengo, pago pelo clube, está abaixo na hierarquia do clube do treinador. Ele pode não se sentir à vontade de jogar na posição, como ele já tinha falado outras vezes que ele preferia jogar na ponta esquerda. Mas se o Felipe chegar para ele e falar assim, Bruno, tô pensando em te colocar aqui como titular no jogo contra o Racing. Alguém acha que ele vai chegar pro Felipe e vai falar assim, não quero jogar não. De jeito. Você reserva, bota outra aí no meu lugar. Cara, de maneira alguma. Não vai fazer isso. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que levar em consideração até semana que vem. E vou falar de um outro nome que não tá aqui na nossa pesquisa aqui embaixo e não tem sido relacionado, que é o Juninho, por exemplo, né? Que eu
eu discordei da contratação dele. Eu acho que ele não era um jogador para ser contratado pelo Flamengo naquele momento, pelo contexto de onde ele vinha, pela carreira que ele tinha construído até então. Mas pouca gente lembra de alguns gols importantes que ele fez nessa temporada. Nessa própria Libertadores, né? Jogo de estreia do Flamengo contra o Tátira fora de casa. Verdade. 1-0, que era um jogo que o Flamengo estava mal, e ele faz um gol. Gol na final do Campeonato Carioca também. Ele entra no final e faz um gol. Um jogo que poderia, ainda estava aberto ali. Ele acaba sacramentando a vitória do Flamengo. Então, assim, é um cara que eu acho que pode ser considerado. Não estou falando que ele vai ser o titular, mas pode voltar a ser relacionado, entrar num jogo desse e meter um gol. Sem ser importante de alguma forma. Se a gente pegar o elenco do Flamengo de 2025, ainda tem o Wallace-An, claro, tem alguns problemas, mas foi outro jogador que apareceu também em jogos importantes, com gol, inclusive, na Copa do Mundo de Clubes, né, Letícia? São muitas opções. E ainda falando do Bruno Henrique também, existe essa mudança de cenário, né? Talvez essa conversa, ele mesmo revelou, né, que teve com o Felipe Luiz sobre a posição que prefere jogar, foi analisando o contexto do Flamengo. Olha, o Samuel Lino está perdendo espaço, está numa má fase, o Cebolinha está fora, então aquela lacuna no campo eu posso preencher. Agora o cenário está diferente. Porque existe uma diferença, Bené, entre você chegar para alguém e falar assim, olha só, eu prefiro jogar em outra posição, eu não me sinto tão confortável. E você chegar e falar, eu não quero mais jogar nessa posição. São coisas muito diferentes, entendeu? A forma como isso é passado também, né? Tem muito disso, né, Letícia? E agora não tem o Pedro, que é algo que existia, né? Um jogador que retomou essa posição e vinha muito bem no time do Flamengo. Exatamente, eu acho que puxando assim pelo Bruno Henrique, eu concordo muito com a análise inteira praticamente que o Coutinho faz. Ali naquele momento, ninguém sabia da gravidade da lesão do Pedro. No momento que o Bruno Henrique está passando na zona mista, o Felipe Luiz estava indo para a coletiva, e aí na coletiva o Felipe é o primeiro a dar algum posicionamento, né? Ele fala que o Pedro foi para o hospital para fazer exame, mas assim, sem maiores detalhes, até porque o Pedro não tinha feito nada, então não tinha como saber. E aí vou até complementar um pouco, assim, eu acho que talvez o Bruno Henrique ele tenha usado o espaço ali como um certo desabafo também, porque ele vinha sendo alvo de críticas por conta das suas atuações, entrando praticamente sempre como centroavante, então acho que também dá uma aliviada, uma esfriada, penso eu, conhecendo um pouco ali, né, como a gente convive e entende, eu acho que é uma conversa muito natural, eu acho que é natural que o Felipe saiba que o Bruno Henrique prefere jogar na posição que ele domina, né, que é pela ponta esquerda, mas que o Bruno Henrique em momento nenhum se opõe a jogar de 9, não à toa. Eu acho que o ponto-chave se o Bruno Henrique tivesse tanta resistência a jogar de 9 e o Felipe Luiz já soubesse disso, acho que dificilmente o Felipe Luiz teria o colocado de 9 ontem, entende? Então, assim, eu acho que é uma questão de preferência que deixa aberto. Acho improvável que o Bruno Henrique se coloque contra o Flamengo nessa situação agora, assim, não tem o Pedro, então não quero jogar de 9, não vou jogar. Não vejo o cabimento, mas acredito que essa vaga de 9 vai ficar para o Plata, pelo menos aí nesses primeiros momentos. E sobre o Juninho, é um jogador que não entra em campo desde agosto, se não estou enganada, então ele tem 9 meses no Flamengo, não entra em campo desde agosto, às vezes é até relacionado, às vezes fica no banco, então até para jogar ele precisa ter uns minutos ali, né? Então essa partida contra o Fortaleza pode ser muito importante até para o Juninho pegar um pouco de ritmo, já que não entra em campo há algum tempo. E se por um lado a gente tem essa dúvida agora, né, Letícia, em relação ao camisa 9, ontem a principal novidade, né, do Felipe Luiz deu muito certo, que foi a entrada do Carrascal na vaga do Samuel Lino, jogando um pouco pela esquerda, mas foi um jogador importantíssimo ontem nessa vitória rubro-negra, né? Com certeza, Camila. Pelo que a gente vinha acompanhando, o Carrascal já estava se destacando muito nos treinamentos e até nas próprias partidas, né, que ele ia entrando ao decorrer dos jogos. Ele já tinha tido algumas oportunidades como titular, mas nada que fosse tão encantador, eu diria. Acho que, de fato, ontem foi o cartão de visitas do Carrascal que todo mundo esperava, né? O Carrascal que chega no Flamengo com essa ideia de que iria revezar ali com a Arrascaeta, mas foi um cara que, desde o primeiro momento, ele fala, eu posso jogar em qualquer posição do ataque.
não tem problema para mim. Ele falou isso na coletiva de apresentação, falou isso em outro momento também, em uma zona mista, e ele se coloca à disposição do Felipe Luiz e parece muito disposto a abraçar a oportunidade. Com o Samuel Lino não tendo boas atuações e vindo de uma pressão, o Felipe Luiz escolhe o Carrascal muito também pelo modelo de jogo e funciona muito. Então essa aposta dá certo. O Carrascal ontem, para mim, ele foi de fato o nome do jogo. Todas as jogadas passava por ele, ele inverteu muito, foi o jogador que mais sofreu faltas, ele teve 6 faltas, ele tocou quase 40 vezes na bola, passou tudo por ele. Então, de fato, essa, para mim, foi a melhor notícia do Flamengo na semifinal. Se, por um lado, o Flamengo fica sem o Pedro, parece ter encontrado um bom nome aí no ataque aí para esse restante da temporada. Na posição que o Bruno Henrique gosta de jogar. Exato, ganhou mais um concorrente. Aí tá difícil para ele. Eu acho que a escalação do Carrascal nessa partida, a maneira como ele jogou, acho que foi até um momento assim que o Bruno Henrique falou, pô, agora que já tava difícil, agora Mas é aquilo que eu até comentei em off aqui no programa, né? Eu acho que o Bruno Henrique não conseguiu, eu penso que ele não conseguiu transmitir o que ele queria falar da maneira correta. Eu acho que nas condições, todo mundo bem à disposição, a gente vê muitos veículos colocando que ele disputa a vaga com o Pedro hoje. Acho que todo mundo bem à disposição, ele não vê, como não é a posição dele, ele disputar a vaga com o Pedro. Ele continuar disputando ali pelo lado esquerdo. Eu acho que é isso que ele queria passar, essa mensagem. O Pedro à disposição. Agora, o Pedro não estando à disposição, eu acho que ele tem grande chance de ser titular na quarta-feira que vem. Tá, galera, esse foi o vídeo com todos os detalhes do jogo de ontem. E essa questão importante, cara, do Pedro lesionado no braço, no antebraço. Tem uma fratura. Como o Flamengo vai lidar com essa situação? Tem Plata, tem o Alacian, tem o Bruno Henrique, tem vários atacantes ali pro Felipe saber se virar. Ele tá lá pra isso. Cara, agora detalhe importante. Eu montei esse canal aqui, o primeiro fato que me fez criar esse canal aqui foi o Flamengo. Ser torcedor do Flamengo e por estar sempre ali diariamente vendo as notícias do Flamengo e curtindo o Flamengo, seguindo o Flamengo. Ponto, é isso aí. Mas a que me impulsiona, que me inspira, que me dá mais vontade, cara, é ver esse bando de jornalista, vulgo jornalista, que quer passar uma informação, que quer ter uma audiência de tal conteúdo, de determinado conteúdo, mas eles não se informam, não se aprofundam para tentar argumentar, falar algo que é condizente com o que ele tá falando, cara. Aqui no Tá Na Área, foi mais ou menos, vamos dizer assim, pesou para um lado, mas nem tanto. Eu fiz um vídeo agora do Equipe F e o Zé Elias, ele é corintiano, um anti-flamenguista, com certeza, imprensa paulista. Cara, caiu matando o Bruno Henrique. Por que ele falou isso? Agora que o Flamengo tá precisando dele, porque o Pedro não tá com a fratura e tudo mais, ele tá lá pra isso e agora ele não quer. Mano, acabou com o cara. Eu tive que fazer vários cortes, tirar dele, porque eu não tava aguentando. Ele não entende, não procura se informar, sei lá, como a setorista falou. Quando o BH falou aquilo, deu aquela entrevista, foi ali pós-jogo, no corredor, o BH, ele deu aquela entrevista pensando, pô, lá como o Pedro tá 100% na referência de atacante, centroavante, ele é melhor do que eu, então eu vou brigar por onde eu jogo melhor. Ele falou algo ali espontâneo. Ele quer se dar 100% pro Flamengo, mas na posição que é a dele. Aberto na esquerda, que pode brigar ali com o Samuel Lino. Ponto, era isso. Em nenhum momento ele quis falar aquilo porque o Flamengo agora ia depender dele, porque só ele como referência, e o Pedro se machucou, não, eu não vou fazer. Então já se viu, como o Coutinho falou, ele é funcionário do clube, ele vai fazer o que o Felipe pedir. Isso é fato. Ele não vai dizer não. Qual jogador na sua carreira vai dizer não para entrar como titular? Pô, eu sou zagueiro, mas tem um cara lá só pra quebrar a bola lá na frente lá e na última bola finalizar de qualquer jeito. Você não quer ficar lá na frente? Até o goleiro quer ir. Sabe? É impressionante. Porque a exposição do Flamengo é grande demais. E com relação ao Flamengo, os outros querem minar, quer dar uma atrasada. O que eles puderem fazer pra atrasar o Flamengo, mas não conseguem. O Flamengo é grande. E vamos pra cima do Fortaleza pra se isolar na liderança no sábado. E quarta que vem a gente vamos passar pelo Racing lá na Argentina, sim, direto pra final, beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, já chega dando aquele like, porque eu agradeço, compartilha, comenta, dê sua opinião. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.